Boa noite, cumprimento a todos, paz, graça, saudar a todos nesta noite. Então estou aqui mais uma vez para que possa compartilhar convosco a palavra de Deus. Antes de entrar no assunto, então cumprimentar a todos, cumprimentar os cristãos, cumprimentar os religiosos. Os cristãos são aqueles que se fundamentam, acreditam na Bíblia Sagrada, abraçar a Bíblia Sagrada, aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador, e cumprimentar os religiosos. Os religiosos são aqueles que não têm as convicções a respeito da Bíblia Sagrada, e também tem outros religiosos não acreditam em Jesus como Senhor Salvador na sua vida. E saudar todos aqueles que são pecadores perdidos. Também não somos pecadores, mas aqueles que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador para serem justificados dos seus pecados. Então a pessoa, quando ela não foi justificada dos seus pecados, ainda não conhece a igreja, então esse é chamado como pecador. Então estou aqui a cumprimentar a todos. Antes de ir avante, eu sempre costumo dizer que não apresento o nome da igreja, porque aqui nós vamos tratar o assunto do assunto da minha religião, da minha igreja. Estou tratar os assuntos que diz todo para o homem, que são três tipos de homens, que encontramos o homem religioso, encontramos o homem perdido e encontramos o homem cristão que é crente. Então, por causa disso, tratar o assunto que abrange toda a gente, perdão, é que Deus ele tem um propósito com todo tipo de homem que se encontra na face da terra. Deus tem um propósito contigo que é religioso, é crente e pecador. Por isso eu transmito esse propósito para todos por causa de Deus. Não o homem que tem propósito com Deus, é Deus que tem propósito consigo. Então, antes de eu ir avante o assunto, antes de entrar no assunto de hoje, peço que me siga no meu canal e que se inscreva no meu canal e se inscreva inscrito. Então, quando se inscrever no meu canal, você me ajuda a fazer crescer o meu canal. Perdão, você me ajuda a fazer crescer o meu canal. E também outra coisa é que você colocar o teu like aí mesmo, você está me ajudar a visualizar o vídeo para ser mais visto, para alcançar outras pessoas. Então você estará também a me ajudar a crescer, estará a me ajudar a colaborar, estará a me ajudar a fazer esse tipo de trabalho. E outra coisa, o pedido é você que pode compartilhar para todos os grupos, que tenham grupos de redes sociais, no Instagram, no teu grupo no WhatsApp, no teu grupo no Facebook, estarás a me ajudar para que crescer também, para mostrar que vocês estão comigo, eu estou trabalhando sozinho. Então isso. E outro ponto, então qualquer dúvida que tiver do assunto que sempre trato, coloca nos comentários. Quando ver os comentários, junto como vamos debater. Seja dúvida do assunto, coloca o comentário. Então eu vou tratar esse assunto no comentário para que possa trazer a resposta a favor de uma dúvida. Não importa é crente ou religioso, e é uma pessoa perdida que não tem Cristo. Há uma questão que muitos dizem assim, quando você faz pergunta, questiona, você ainda não tem fé. Isso é uma pura mentira. Próprio eu ainda faço questões, dúvidas a respeito da Bíblia, porque a dúvida é só termos crescimento, que marcaremos diferença na nossa vida. Então vamos entrar no tema 2. O tema 2 que é tratar sobre a razão, ver-se a Bíblia. Mas hoje vou tratar uma parte, a razão do sentido verso a Bíblia. O que significa isso? A razão do sentido verso a Bíblia. Hoje vou tratar uma parte que está relacionada com a razão do sentido verso
a Bíblia. Então, esse é o tema. A primeira parte vou tratar o que diz a razão dos sentidos, o que é a razão do sentido, quais são esses pontos que vamos trabalhar. E depois, outro dia vou trabalhar com outro vídeo, segunda parte, defender a Bíblia, o que diz a respeito desse assunto sobre a razão dos sentidos. Então, a razão do sentido ver-se a Bíblia. Então, esse é esse assunto que estou a tratar aqui hoje. Vamos entrar no tema de hoje. No tema de hoje, vamos trabalhar sobre a razão do sentido ver-se a Bíblia. A razão do sentido ver-se a Bíblia. Então, deixa lá ler o versículo, vou tratar esse assunto. Vamos no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Deixa lá primeiro o versículo 1, depois vou ler 2. Mas o nosso assunto está relacionado com o versículo 2. Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Primeiro vou ler 1. Depois disse Moisés e Arão, foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Aqui 2 onde quer. O faraó respondeu, quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça? Deixe Israel sair. Não conheço o Senhor, não deixarei Israel sair. A primeira pergunta, o rei faraó responde, quem é o Senhor? Então, por que quando eu trato a razão de sentido? Deixa eu falar um pouco sobre sentidos. Então, nós aprendemos nas escolas circulares que o ser humano tem 5 sentidos. Que tem 5 sentidos, que tem a vista, que tem ouvido, que tem boca, tem nariz e tem... Pô, que é isso? Olhos, nariz, boca, ouvido. O que é a 5 coisas? Esse é esse tipo de coisa. Então, fugir 5, mas só 5. Olho, ouvido, boca, nariz. Outra coisa que estamos a esquecer, vocês podem me ajudar no comentário aí, que os 5 falta. Então são os 5 sentidos. Então esse 5 sentido é que faz sentido na vida do ser humano. Porque através dos olhos eu consigo ver. Por exemplo, aqui estou a gravar por causa dos olhos consigo ver. Então tenho a boca para falar. Então, vocês têm ouvidos para me ouvir. Então, são elementos fundamentais, isso que faz na parte do ser humano 5 sentidos. Mas o que eu quero chegar com esses sentidos? Vamos falar de 3 pontos principais que se fundamentam do homem que se baseia na razão de sentido, quando se trata de assunto a respeito de Deus. Porque uma questão é que o homem se baseia na razão de seus sentidos para acreditar a favor da existência de Deus. O homem quer ter prova por meio do seu sentido. Vamos lá no primeiro ponto. O faraó diz que é o Senhor. Então ele diz que é o Senhor. A primeira questão, versículo 12. Perdão. Ele diz que é o Senhor. Então a primeira coisa que ele pergunta, que é o Senhor? É que Faraó, ele queria conhecer essa pessoa que é Êxodo, capítulo 1, versículo 2, versículo 2a. Ele pergunta, que é esse Senhor? Quando eles falam com o Faraó que Deus mandou para deixar seu povo ir para ele adorar. A pergunta que eu pergunto, ele quer esse Senhor. Mas essa palavra não gosto. Há uma versão, outro que eu gosto, que diz assim, Faraó, que é esse Senhor? Ok, deixa eu falar com essa versão que eu li, para nos compreender. A primeira pergunta é que Faraó que pergunta. Porque ele diz assim. Ele diz assim, que é esse Senhor? Ele como outra versão diz, que é esse Senhor que não tem rosto? Que não tem rosto. Ele diz, quem tem esse Senhor que não tem rosto, não tem face? Então, mas aquilo que eu falo do rei Faraó,
quer falar do o ponto do erro que nos leva a não acreditar de Deus é que nos baseamos nas razões, na razão do sentido. A minha primeira pergunta, que é esse Deus? Porque é um Deus que se fala que nós nunca vimos, é um Deus que não conseguimos ver. O Faraó, ele estava perguntando uma questão, então como é que vai falar de uma pessoa que não conseguimos ver? Porque uma questão, a pessoa, por se bem na razão, não está a ver uma coisa que identifica como Deus. Que essa é uma das razões dos erros, por nos basear nos sentidos que acabamos de cometer os erros. A nossa pergunta, não perguntamos que esse Senhor para o Faraó foi uma coisa de surpresa para ele. Mas nos tempos modernos, quando se fala de Deus, já não é surpreendido. Só que as pessoas acabam a dizer, mas que esse Deus está a falar não existe. O que leva as pessoas a não acreditar que Deus não existe é que eles não têm mais provas que chegaram de conhecer esse Deus, de chegaram de ver. Deixa eu repetir, não estou entendendo. Estou dizendo, nós não fazemos pergunta que é esse Deus, como o Faraó fez. O Faraó era a primeira vez ouvir, por intermédio de Moisés, já fala que deixa o povo ir para Israel adorar. Que esse nunca tinha ouvido falar de Deus. Nem nunca tinha ouvido falar do Deus de José lá no Egito, como prosperou. Mas nós só ouvimos falar de Deus. Só a nossa questão que sempre colocamos é dizer Deus não existe. Então na pergunta fala, diz que o Senhor é de nós colocamos que Deus não existe. Por nós nos baseamos no sentido, perdão, nos baseamos nos olhos, nos baseamos por ver, acabamos de levar as pessoas a não acreditar em Deus porque se baseiam nos seus sentidos, porque eles nunca viram a Deus. Como o Faraó queria ver o rosto, as pessoas acabam de desacreditar a existência de Deus por não se ver. O Faraó diz que é esse Senhor que não tem rosto. Perdão. E nós acabamos desacreditamos a ele. Ok. Perdão. Acabamos desacreditando ele porque não tem prova para que nos confirma. Porque ninguém já viu a Deus. Porque nós queremos a prova das razões por intermédio no sentido por nossos próprios olhos. Outras palavras, acaba de levar Miguel as pessoas não acreditar na existência de Deus porque ninguém já lhe confirmou que viu esse Deus, por nos basearmos nos sentidos. Esse Faraó, ele pergunta que é Senhor, mas nós não perguntamos que é Senhor. Nós dissemos esse Deus não existe, porque não conhecemos já Ele, porque nunca vimos já Ele. Então esse é um dos elementos que nos leva ou leva a gente a ficar enganado, desqualificado por se basear no sentido. São esses pontos. E um dos erros gravíssimos que cometemos é esse. Deixa lá ir no segundo ponto, porque quero terminar para o tempo esse vídeo. Deixa lá ir no segundo ponto. O segundo ponto diz assim. É no que é Éxodo capítulo 5, versículo 2. É o mesmo versículo. Hoje eu vou trabalhar naquele versículo só. 2. Éxodo capítulo 5, versículo 2b diz assim. Cuja voz eu ouvirei. Faraó queria ouvir a voz de Deus. O outro erro que comete o ser humano é se basear no sentido. Por Faraó, ele queria se basear do ouvido, queria ouvir a voz de Deus. Ele diz assim, cuja voz que eu ouvirei. Com outras palavras, ele estava a exigir que esse Deus tenha voz para que eu possa ouvir.
É Senhor contra as palavras, é Senhor, Ele fala para que eu possa ouvir. Mas nós não estamos a nos comportar como Faraó, como disse, que cuja voz para ouvir. Só uma das razões que leva a pessoa a desacreditar na existência de Deus é que ninguém já ouviu a voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui, porque muitos vão acabar confundir. Dizer, será que nós que já ouvimos cristãos, não estou falando dos cristãos, há cristãos que já ouviram a voz. Também há cristãos que nunca ouviram a voz de Deus, temos que entender bem. E pensar aqueles cristãos que até agora estão em dúvida sobre a existência de Deus. Por exemplo, há cristãos que estão na igreja, que esse Deus falamos da Bíblia Sagrada, mas por causa das suas dúvidas, ou por não reunir as condições suficientes das convicções, nesse livro acaba se meter nas outras religiões que não abraçam a Bíblia Sagrada. Mas ok, por causa das pessoas trazem as provas para eles, para desacreditar. Então, tá vendo? Então, uma das pessoas que leva a pessoa a acreditar em Deus é porque ele nunca chegou a ouvir a voz de Deus. Eu não estou dizendo, ele vai dizer, ele para como Faraó perguntou, dizer, tem uma voz para ouvir. É que as pessoas próprias que desacreditam ou influenciam migrar as pessoas para desacreditar a respeito da existência de Deus. É que eles nunca chegaram a ouvir a voz de Deus. Esse é um dos elementos que uma pessoa, por nunca ter alcançado nenhuma prova por meio de seu sentido ou por seus ouvidos, nunca chegou nem sequer onde chegou a ouvir a voz de Deus. Por isso logo desqualificou a existência de Deus. Porque próprias as pessoas que desacreditam, que são influenciadores, que escreveram, são investigadores, que escreveram o livro para provar, confirmar que Deus não existe. É que são próprios homens que eles, por causa se baseiam no sentido de nunca chegaram a ouvir a voz de Deus. Só que eles não foram para ouvir a voz de Deus como Faraó, só como nunca ouviram, porque ele se limita no seu sentido humano. No seu sentido, nos seus olhos, nos seus ouvidos, se limitou. Como Faraó, que ele se cuja voz, ele fala, para que eu possa ouvir a voz dele, que ele possa falar e eu vou ouvir com ouvidos. Então, para esses os investigadores que acabaram de influenciar milhares de pessoas nessa humanidade para trazer as convicções que Deus não existe, é que eles próprios que nunca chegaram a ouvir a voz dele, por se basear nos sentidos. É uma das razões que leva a milhares as pessoas a ser desqualificadas, que reprova a existência de Deus. Deixar de dar um exemplo simples. Por exemplo, há pessoas que próprios só creem, pensar que são abrangem todos os grupos, religiosos, pecadores, crentes. Há crentes que já oraram diversas vezes a favor das suas vidas. Outro pode orar sobre a cura, outro pode orar sobre a bênção, outro pode orar alguma coisa na vida dele, outro pode orar sobre a vida de alguém, alguma coisa. E depois não alcançou a resposta de acordo a expectativa que se baseava na sua própria vida. Então vai trazer as convicções, dizer que Deus não existe, porque se Deus existisse é porque não ouviu a minha oração. Que Faraó diz assim, cuja a voz para que eu possa ouvir. Então o que faz os crentes? Acredita na voz de Deus, por isso ele se comunica com ele. Acredita na existência de Deus, desculpa. Se comunica com ele, mas por causa de não ouvir as suas orações. Aqui entre os crentes e Faraó é verso. Porque ela acredita na existência de Deus, mas a pessoa ora, se comunica com Deus, espera a resposta, e quando alcança a resposta, por isso acaba dizendo, Deus não existe, por não vou a minha oração, de fato como a oração é vão. Então vai dizer que assim,
Uma das características que nos leva a ter as convicções de fora que Deus não existe é por basear nas nossas convicções dos sentidos. Que o nosso sentido é isso que nos leva como nossa ferramenta fundamental. Que nos acaba de dizer assim, então eu orei porque Deus não ouviu a minha oração. Se orei Deus porque não atendeu a minha oração, Deus porque ouviu, eu preciso me comunicar com ele. Como Faraó que diz assim, provisto verso Faraó, se ele tem voz, até se comunica para que eu possa ouvir. O crente vai se comunicar e Deus espera para ouvir, porque acredita, depois Deus não responder. Então, existe crente que acaba se metendo em outras religiões. São esses elementos de convicções que só se baseiam nos sentidos para que possa trazer as confirmações da existência de Deus. Porque quando se baseia nos sentidos, quer se basear nos razões e fundamentos. Que essa é uma das provas. Vamos no terceiro ponto. Esse terceiro ponto eu quero fechar com isso. Diz assim. Não conheço o Senhor. Terceiro ponto. Diz, não conheço o Senhor. Primeiro ponto, eu farei a pergunta. Quem é esse Senhor? A pessoa quer saber quem é esse Deus. Mas que já diz. Logo diz para Deus não existe. Porque nunca chegaram a conhecer. Já investigaram os cientistas não chegaram a conhecer. Porque quando fala que Deus diz não existe, porque já investigaram até cansar. Não chegaram a ter os méritos da existência de Deus. Que se baseia para que eles investigaram. Segunda coisa, ele diz que tem uma voz para que possa ouvir. Terceiro ponto, não conheço. Porque ele não pode estar convencido de fato que esse Deus que está a se comunicar não tem mais condições de conhecer. Por que conhecer pessoalmente esse Deus? Da mesma forma, nós, como os investigadores, quando investigam os resultados da fala de Deus, eles querem conhecer quem é esse Deus. Então, se baseia nas investigações, já acaba não alcançar. A pessoa acaba dizendo que Deus não existe. E cientistas até anos já investigaram a respeito do assunto de Deus, não chegaram a alcançar nada. Tiver resultado de que Deus não existe, quando Deus não existe, é que não há prova que existe, logo vai dizer que esse Deus é como dissesse que não conhecemos. Eu falo Deus não conhece, mas para eles não existe, porque já investigaram a prova, é suficiente. Não alcançam nenhum méritos para lhe provar que temos um elemento que nos prova que Deus existe. Então, são os méritos que muito se baseia por intermédio dos méritos para alcançar. Da mesma forma, deixar a dar outro exemplo simples. Da mesma forma como os crentes que acontecem, depois são trazidos convicções. Mas qual é esse Deus que faz isso e não faz? Qual é esse Deus? Isso por quê? São próprios os crentes que se baseiam por seus méritos, se baseiam por suas noções, se baseiam por suas bases, fundamentos. E acaba sendo nas igrejas, vão nessas igrejas, que eu sempre digo, infelizmente, são próprias igrejas que precisam de nós. Porque é isso, se observa, o homem acaba adorando uma estátua porque conhece. Uma pessoa quer uma coisa, uma querer trazer uma convicção, a pessoa é quando conhecer um determinado elemento. Tu vais ver cada Deus, o Deusinho que é adorado na face da terra, é conhecido, diz, essa pessoa fez isso, fez isso aqui, venceu guerras, brigares, essa pessoa teve uma pessoa de influência na sabedoria, essa pessoa é uma influência no poder, essa pessoa é uma influência nas riquezas, essa pessoa tudo. Para trazer que uma pessoa tenha convicção com se basear por conhecer alguma coisa. E também as pessoas é que não têm nenhum mérito de alcançar ter prova que chegamos a conhecer Deus, por isso existe Deus. São esses três elementos. Primeiro ponto, que é esse Deus? Segundo ponto,
tem a voz. Terceiro ponto, chegamos à conclusão, não conhecemos. Então, quando se fala de Deus, logo diz Jesus, pois já investigaram, não chegaram a ver. Terceiro ponto, não chegaram a ouvir nenhuma sequer uma ruína da voz dele. Terceiro ponto de conclusão, não existe. Então, esses são elementos fundamentais que tem que perceber, irmão, crente e religioso e pecador, que são essas ferramentas que levam a mirar a se enganar por esses meios. Porque nós queremos basear por méritos nossos meios, que são méritos sentido. Estamos a dizer, o homem vive por intermédio das convicções, que vive por intermédio das provas, vive por intermédio por ver, por conhecer, por ouvir. Deixa eu dar exemplo assim. Se a pessoa acredita no feiticeiro, é que já viu fantasma, desculpe. Acredita no fantasma, é que já ouviu fantasma. Estou a dizer, próprio eu acredito na existência da fantasma, não estou contra a existência da fantasma, mas estou a dizer, a pessoa acredita porque já viu. Então a pessoa tem prova de dizer que já viu fantasma. Tem outros que estão falando que acreditam, que sabem mesmo dessas coisas. Eu nunca vi fantasma, mas eu acredito. São os elementos que está a ver que aprovam o homem porque já viu fantasma. Deixar eu falar um dos outros elementos. Se a pessoa acredita que os mortos falam, é que a pessoa já teve prova, méritos, por intermédio do curandeiros, quando está a tratar seus problemas, nos curandeiros acaba se manifestar que espírito te adivinha, dizer teu pai, teu avô, zangou, por não estar a dar casa, está molhado com chuva. Também, muitos requisitos que trouxe as convicções, a pessoa acabou a confirmar que de fato o meu pai está aqui quando eu falo está certo, verdadeiramente o meu pai está molhado, eu tenho que levar alguma coisa, construir uma coisa para o meu pai, uma casa para o meu pai não molhar. Também, são fatos que levam os homens acreditando por intermédio dos elementos. São esse tipo de coisas. Ok. Deixa eu que fugir, já foi tempo. Reflexões. Refletir. Crente. Pecador. Religioso. Vou trazer a segunda parte. Quando nos diz a respeito da Bíblia, a respeito nos baseamos na razão de sentido. Isso para reflexão, falei. Deus tem um propósito contigo, crente. Deus tem contigo um propósito pecador. Deus tem contigo um propósito religioso. Para que tu perceba que não o homem tem como propósito. Por isso falei bem. Não o homem que tem um propósito com Deus, é Deus que tem um propósito com o homem. Por isso o homem foi atrás de Deus. Não que o homem vai alcançar alguma coisa, vai atrás de Deus. Tem que ser a ser Deus a intervir na nossa vida. Isso é mesmo. Então, reflexão, uma das coisas que eu costumo dizer, procurar entender, entendimento, analisar, refletir. Depois, lá posso comentar o que achou do vídeo, se ela concorda, não concorda. Então, vou trazer a mesmo vídeo da segunda parte para trazer as provações, tudo isso, para de fato mostrarmos o que está a acontecer. É por causa do homem que ele quer ter propósito com Deus, ou vai atrás por seu propósito pensar que vai alcançar os méritos que precisa em Deus. É Deus, não homem. Isso é mesmo. Obrigado. Tchau. Que Deus possa vos abençoar todo. Amém.